Fala galerinha do Axé, tudo bem? Eu sou Babá Anderson de Logunedé e Baxé Logum, paz e luz a todos vocês. Eu vim aqui, conforme eu prometido, falar sobre mais esse vídeo. Exu e Pombogira, quem são essas entidades de fato? Qual é o papel delas dentro do candomblé, do culto de matriz africana? Bom, devemos começar a esclarecer que Pombogira, quando eu falo de Pombogira, na verdade, eu falo de uma divindade. Que esse nome, na verdade, ele foi um pouco deturpado aqui no português, que é Pambunigila, na verdade, tratando-se de um inquice do candomblé congo-Angola, enfim, do candomblé de Angola em suas variadas vertentes. Né? Portanto, vai existir aí variáveis desse nome, Pombagira, Pombogira, mas a pronúncia correta no nosso meio aportuguesado, né, que o candomblé ele é brasileiro e eu bato na tecla isso sempre, vai ser Pombogira. Quem é Pombogira afinal? Quem são os Exus, compadres, chamados, essas entidades que incorporam em seus filhos? E não estamos falando aqui de uma divindade, de um orixá. Não, Exu e Pombogira não são divindades, são entidades. Mas, Babá, qual é a diferença entre um e outro? Quando falamos de divindade, falamos da emanação do próprio ser divino, da originalidade daquela energia que parte diretamente da fonte, o que não é o caso do Exu e da Pombogira. A Pombogira em si é o espírito desencarnado de uma pessoa, de uma mulher que já viveu sobre a Terra. Uma mulher que já amou, uma mulher que já odiou, uma mulher que carregou marcas, carregou dores e carrega. Mas como assim carrega? Isso mesmo, ninguém vira santo porque morre. Mas na verdade, a morte, para nós que cultuamos o mistério, que cultuamos o sagrado, sabemos que ela só é uma porta de entrada para a verdadeira vida, para a casa do renascimento. E a prova disso são os Exus e as Pombogiras que pisam nos terreiros de Umbanda, de Candomblé. Essas entidades, elas foram trazidas para o candomblé Yorubá, elas foram trazidas para o candomblé Banto. Se eu pudesse definir a origem do culto a essas amadas entidades, eu colocaria hoje ainda a Umbanda como centro, o berço desse culto, por ser exatamente um núcleo religioso de acolhimento aos espíritos em suas diversas matizes, desde um índio a um cigano do Oriente, a um caboclo, enfim, sendo que o forte do Angola ali é mais o caboclo, e o candomblé iorubá, de fato, ele não cultuava essas entidades, era o culto prestado somente ao orixá em sua essência, como assim costumam expressar os seus adeptos. Mas daí, por uma questão de ancestralidade, o que é que seria isso? Esses costumes miscigenados, eles se espalharam pelo Brasil e entre os cultos. E hoje temos aí como resultado vários babás e iás de Queto, vários tatas e mametos de Angola, enfim, donés e dotés de Jejes, que incorporam seus catiços chamados. O que são os catiços? Nada mais, nada menos que espíritos desencarnados que dentro da espiritualidade galgaram um grau de evolução, sendo-lhes atribuída uma determinada função. E qual é a função de Exu e Pombogira? Costumeiramente, é comum se ver a imagem de Pombogira como vagabunda, prostituta. Ah, a mulher erra, a mulher sai com vários homens ou bebe demais, enfim, é pombogira. Não, gente, isso é totalmente errado. É equívoco, é terceirizar a culpa. É a mesma coisa que os evangélicos, desculpa utilizar o termo, mas eu vou ter que comparar, né? Eles nos comparam, mas enfim. É a mesma coisa que o evangélico faz. Eu tropecei é o diabo. Agora eu levantei a mão, eu tô salvo, eis que meus pecados foram jogados na cruz. É não assumir as suas responsabilidades. Pombogira, ela não orienta ninguém, ela não induz ninguém a prática nenhuma que desvirtue a pessoa de seu caráter moral, de sua conduta. Isso é responsabilidade própria. Se a mulher é safada é porque ela quer. Se ela fica com vários homens, é porque ela quer. Se ela tem determinado posicionamento social, é uma atitude dela. E não cabe aqui fazermos juízo de valor. E eu utilizei o termo grosseiramente porque é assim que a gente vê falar de pombogira. Eu acho triste e pesado. Fulano é safada por causa de pombogira. Não, não é assim que as coisas funcionam. A pombogira em si,
Ela é a essência feminina transmutada, porque ela demonstra a força de uma mulher que, mesmo se despojando dos seus envoltórios corporais, ela continua viva, ela continua vibrante, trabalhando em zonas espirituais que sequer imaginamos. Por quê? Por falta de estudo. Que a ideia que o povo tem de Exu e Pombogira é que tem que colocar um ibá lá, dar um frango todo mês e pedir: olha, Exu, meu carro, olha, Exu, meu emprego, olha, Exu, meus inimigos. Não. A função de Pombogira e de Exu não é essa. E quem é o Exu? São seres também que viveram, tiveram a vida. Em sua maioria, doutores. Em outras, não doutores. Às vezes, criminosos. Em outras, não criminosos. Mas, às vezes, alguns foram, sim, farsantes. Em contrapartida, outros foram grandes sábios, mas erraram em demasia em outros pontos. Com Pombogira acontece o mesmo contraponto. Às vezes foram mulheres de poder, de conhecimento. Daí você vê as características próprias de cada Exu e de cada Pombogira. Você pode fazer uma comparação, tranca-ruas, por exemplo. Você pode ver que em um terreiro, um tranca-ruas, ele incorpora de uma determinada forma, com uma certa linguagem. Em outro, ele incorpora um tranca-rua também, mas com uma linguagem diferente, uma forma diferente. Por que isso acontece? Porque eles trabalham em falanges. O que significa falange? Agrupamentos de espíritos afins que trabalham em nome de um só ser, de uma entidade específica. Para ficar mais claro, quando eu falo de tranca-ruas, existe um tranca-ruas, chefe, o general daquela falange. O manda-chuva, vai, a grosso modo para vocês entenderem. Abaixo dele, seus soldados trabalham em seu nome, adotando o seu nome e os seus costumes, mas cada um com suas particularidades. Podem perceber na cabeça de cada médium que incorpora com Exu e Pombogira. Se for uma padilha, por exemplo, cada padilha ela tem seu próprio jeito de ser. No ori de cada indivíduo, no corpo, no ará de cada indivíduo, quando incorpora na pessoa. Ah, é Padilha das Almas, da Encruzilhada, enfim, Maria Mulambo, Sete Saias, Exu Caveira, Tiriri. Todos são, na verdade, verdadeiros policiais do astral. Eu os considero assim. Por que policiais do astral? Porque eles têm acessos a lugares que determinadas entidades não têm. Eles estão em todas as partes. Eles protegem nossa, não somente a nossa morada, como a nossa ebé, o nosso terreiro, as nossas vidas, os nossos caminhos. São verdadeiros guardiões. Eu sou totalmente contra esse culto demonizado a Exu Catiço. Estamos falando aqui de Catiço, não Exu Orixá, em que canta-se cantigas louvando Exu como o diabo cristão personificado, em que cantigas entoadas louvam massacres realizados por determinados Exus. A ideia não é essa. Se aquele Exu encarnado fez isso ou aquilo, não nos diz respeito fazer juízo de valor, mas acatar a forma que ele se apresenta hoje para evoluir trabalhando conosco. Tenha certeza que se eu e você nasceu com Exu e com uma Pombogira, meu amigo e minha amiga, é para evoluirmos de forma bilateral e não unilateral. Eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles. E são as entidades mais próximas dos seres humanos, porque carregam praticamente os mesmos sentimentos. A raiva, o ódio, o rancor. Sim, Exu e Pombogira carrega tudo isso, porque eles ainda são bem humanos. A diferença entre nós e eles é o estado de desencarne que eles se encontram em um outro plano e a atuação e o poder que eles têm de ver além da nossa vã limitação, que está um palmo do nosso nariz. Exu e Pombogira devem, são dignos de serem louvados, respeitados, não tratados como muitos os tratam, como meros empregados e porteiros. A ideia não é essa, a função de Exu não é essa. A função de Exu é te trazer sabedoria, a função de Exu é te trazer paz. E existe uma diferença gigantesca entre Exu e Quiumba. Isso em uma outra oportunidade eu posso especificar. Eu só posso te adiantar que Quiumba é um espírito atrasado que simplesmente pode utilizar o nome de Exu, sim, se passar por essa entidade e desgraçar a vida do médium. E aí vem aquela questão de cobrança, ou você me dá meu frango eu te mato, ou você me dá comida eu te mato. Desconfie desse tipo de entidade. O verdadeiro Exu, ele é disciplinado. O verdadeiro Exu Catiço, ele é a ordem. O verdadeiro Exu Catiço, ele trabalha, ele farria, ele dá gargalhada, ele bebe, ele fuma, ele samba. Mas ele nada faz em vão.
tudo tem um quê, um porquê e de quê. Pode ter certeza absoluta que Exu não dá passo em falso. Eu espero que a ideia de Exu Catiço hoje tenha se desmitificado diante do que vocês entendem como Exu, que a imagem demonizada de Exu ela possa ser desconstruída, principalmente pelo próprio povo que os cultuam, e deixando claro e reforçando, não estamos falando aqui de Exu Orixá, estamos falando de catiços, Exus e pombogiras. Essa é a visão do Axé Miologo Nedé, essa é a forma que cultuamos nossos amados e queridos guardiões, que são muito bem-vindos em nossa casa. Espero que eu tenha contribuído. Se inscreva aqui no canal, o link tá aqui acima, dá um like lá, ativa o sininho e vem novidades aí em breve, beleza? Ótima semana a todos vocês.